E aí pessoal, tudo certo com vocês? Estamos de volta com mais uma edição do GoCast, o podcast oficial da GoCursos. A GoCursos, que é a melhor plataforma de educação continuada do Brasil. Te oferecemos mais de 10 mil cursos em áreas como negócios, comunicação, saúde e tecnologia, para você conquistar o emprego dos seus sonhos. Meu nome é Guido Tavares, sou jornalista da GoCursos e vou estar comandando este 8º episódio do GoCast. Hoje nós vamos conversar sobre o mundo dos digitais influencers nas redes sociais e além delas. De acordo com um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido, o Brasil é o 3º país no mundo que mais usa redes sociais e o 2º em números de usuários no Instagram. Este cenário faz surgir um grande mercado digital, que se utiliza de um grande público, gerando engajamento, conteúdo e influência. O tema deste episódio é como se tornar um influenciador digital começando do zero. Roda a vinheta que o GoCast começa agora. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um Go em sua vida, profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Ouça agora! Se tornar um influenciador digital não é tão simples quanto muita gente pensa. Inclusive, a frase "quem vê close não vê corre" nunca fez tanto sentido. E para bater esse papo com a gente, convidamos a especialista em marketing de influência, Gabi Dudu. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer te ter aqui e, assim, pra gente iniciar, eu queria que tu contasse um pouco da tua história, né? Do caminho que você vem trilhando até aqui. Tá, vamos lá. Meu nome é Gabriele de Oliveira, eu tenho 32 anos. Comecei a trabalhar na parte de marketing de influência, já vai fazer 5 anos agora. E eu sempre fui da parte da comunicação. Então, eu cheguei a fazer faculdade de publicidade. E aí, há 5 anos atrás, eu conheci uma pessoa que trabalhava com marketing de influência em São Paulo. E ela trabalhava com os maiores influenciadores do Brasil. E aí a gente teve uma conexão muito forte na época, a gente ficou muito amiga. E ela viu em mim uma oportunidade também de expandir o negócio dela para o Nordeste, né? Então, quando eu fui para lá e fiz um treinamento e entendi um pouco sobre o universo, eu voltei de São Paulo pensando assim, meu Deus do céu, tô rica. Porque todos os números que a gente via, tudo que ela me mostrou, como ela trabalhava também com os maiores nomes, já movimentava muita grana naquela época. Então, eu falei, caramba, eu vou trabalhar com uma coisa que, ao meu ver, é uma coisa muito legal e vou conseguir rentabilizar de uma forma muito legal também. E aí foi quando cheguei em Recife para começar a colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido. Só que eu me deparei com um cenário completamente diferente, porque ninguém ainda acreditava nesse trabalho. O que acontecia muito, eu ia em algumas marcas, me conectava com algumas marcas, mas o máximo que elas poderiam fazer na época era dar, sei lá, um recebidos, ou alguma coisa assim do tipo. Então, eu bati em várias barreiras, pensei sim em desistir várias e várias vezes, mas graças a Deus eu não desisti, porque hoje no mercado do Nordeste eu consegui construir algo que realmente foi o tempo que foi me levando para esse caminho. Então, muita gente me pergunta hoje, qual é o segredo e tudo mais. Não tem muito segredo, é realmente persistir. Eu realmente via que era algo que eu queria muito e, graças a Deus, eu tinha esse dom também de me comunicar muito bem com as pessoas. Então, às vezes eu não conseguia fechar um trabalho, mas eu conseguia fazer uma amizade em algum lugar. E aí, com o passar do tempo, isso o primeiro ano, a gente trabalhou só na parte de recebidos, praticamente, né? No segundo ano, eu tive uma ideia de fazer uma viagem com várias influenciadoras. E foi aí também que a chave virou do meu trabalho. Então, nessa viagem, eu levei 10 meninas.
E aí eu tentei levar algumas marcas também com a gente. Então, a gente levou um monte de press kit. E isso não acontecia muito aqui naquela época. E a gente fez uma viagem pra praia, conseguiu parceria com hotel. Foi bem legal. Então, a gente conseguiu fazer um material muito bom daquilo. Eu tinha equipe de fotógrafos, de filmmaker. Tipo, foi uma coisa bem sem querer, mas foi muito organizado, né? Muito bem produzido, né? Isso, sem querer, mas foi. E aí foi quando deu aquele boom. A gente começou lá na agência a receber, sei lá, eu acho que uns 50 directs, 60 directs por dia, de outras pessoas querendo se tornar influenciador e fazer parte do nosso casting. Só que aí eu tinha essas influenciadoras que eu trabalhava. Com o passar do tempo, eu comecei a diminuir a quantidade de perfis que eu tinha, porque eu realmente comecei a entender que era melhor eu ter uma qualidade do que ter quantidade, né? Então, não é uma questão da assessoria, né? Que ia conseguir um trabalho para as meninas. É muito também o perfil delas. Então, quando eu comecei a entender muito mais esse universo, estudar, fazer curso e tudo mais, então eu comecei a escolher perfis que tinham mais nichos, que eles fossem mais direcionados. Então, eu tinha uma menina que era cacheada no meu casting, que ela falava muito de cabelo cacheado, tal. Eu tinha uma outra menina que ela falava muito sobre maquiagem. Então, ela era muito boa em fazer maquiagem, ela fazia tutorial e tudo mais. Tinha uma outra que era fitness. Então, eu comecei a enxergar que, dessa forma, eu conseguiria fechar muito mais trabalho para aquelas meninas, né? E no decorrer desse tempo, o meu trabalho ele foi evoluindo um pouco mais. Ele parou de ser uma assessoria para os influenciadores e passou também a ser essa conexão da marca com o influenciador. É exatamente isso que eu ia te perguntar, o que exatamente um especialista, né, em marketing de influência faz? É uma assessoria mesmo para os influenciadores? São coisas distintas, na verdade, né? Eu tenho duas vertentes. Eu tenho uma primeira que eu faço assessoria ainda de alguns influenciadores, poucos, no Brasil. E aí a gente deixou de ser uma coisa mais local e passou a trabalhar com perfis de São Paulo, do Rio. Daqui ainda eu trabalho com... Hoje eu trabalho com 4 perfis só. Então, não é muito grande. Só que eu acabo hoje fazendo indicação pelo que o cliente precisa. O cliente, vamos dizer, ele precisa de um perfil de 40 anos, que vá se comunicar com aquele público que é um pouco mais velho, que tem um poder aquisitivo maior. Então, eu presto esse serviço também para as empresas. Então, eu vou escolher o melhor perfil para aquele cliente. Então, deu para entender que são coisas distintas, né? Sim. Você serve como um elo, né? Isso. Entre o influenciador e a empresa é influenciador, exatamente. O mercado, não é isso? Porque, na verdade, uma coisa que acaba acontecendo muito, que muitos clientes reportam isso pra gente, é que eles tentam muito se comunicar com os influenciadores, mas o pessoal não responde. É uma dificuldade muito grande que eles têm. Então, para não haver toda essa perca de tempo de ter que contactar influenciador por influenciador, às vezes aquele cliente ele não sabe muito sobre marca de influência, ele não sabe sobre números, então eles contratam a nossa empresa para a gente fazer toda essa... A gente faz uma varredura geral. Qual o melhor perfil, quantos seguidores, qual o alcance, faz tudo isso, já entrega tudo bem mastigadinho para aquele cliente. Qualquer pessoa... ela consegue ser influenciador digital? Com certeza. Na verdade, o influenciador... Todos nós somos influenciadores, né? Às vezes a gente não é um influenciador digital, mas a gente influencia a nossa família de alguma forma. A gente vai conversar com o primo. Olha, eu comprei uma chuteira. Olha que massa daqui. Então, todo mundo tem esse poder de influenciar. Essas pessoas que se destacam na internet... algumas foi porque elas começaram lá no início e elas conseguiram ter essa quantidade de seguidores muito grande. Outras porque realmente são muito talentosas, outras porque são muito persistentes. Mas o que eu costumo sempre falar no marketing de influência é que talento não é tão importante como a pessoa que tem muita vontade, muita sede. Tem gente que tem um talento danado, mas que não é focado, que não tem aquele compromisso de estar gerando conteúdo diariamente. Mas existe uma pessoa que ela é muito focada, mas ela não tem muito talento, mas ela vai se aperfeiçoando e ela vai conseguindo, dia a dia, ser um pouquinho melhor do que ontem. Então, por isso que eu digo que todo mundo pode ser, sim, influenciador. Mas se essa pessoa, ela realmente gostar.
Porque por mais que a gente tenha aquela ideia de que é uma coisa fácil, de modo geral, assim, todo mundo, eu queria ser blogueirinha, eu queria ser influenciador. Mas, na verdade, é muito difícil, porque você tem que gerar um conteúdo realmente que seja real. Você tem que realmente se conectar com as pessoas. E a gente é ser humano. Tem dias que a gente tá pra baixo, tem dia que a gente não tá se sentindo tão bem, tão bonita. Então, tudo isso, até fazer um provador mesmo, é um trabalho muito grande. De tirar, colocar roupa e fazer o vídeo e refazer. Às vezes, tem vezes que a gente vai fazer um trabalho que a gente passa um dia inteiro. E é realmente aquela frase, quem vê close não vê corre, real, entendeu? Pois é. E aí, o ideal é que o influenciador ele trabalhe realmente com aquilo que ele gosta, né? Com aquilo que ele entende. Isso. Na verdade, o que eu sempre indico é para essa pessoa que está começando a gerar conteúdo, ela realmente consiga se conectar com as pessoas de forma genuína, que seja realmente, ela seja aquela pessoa mesmo. Não precisa você ter um personagem. Tem muita gente que cria um personagem para aparecer na internet. Só que esse personagem você não consegue manter ele por muito tempo, sabe? Então tem que ser realmente esse pessoal que estoura, que assim, que explode do nada, que é muito engraçado, é porque a gente se conecta com aquela pessoa, a gente acha engraçado aquilo dali, a gente quer. A gente já vive uma vida tão corrida, a gente já trabalha tanto, que quando a gente vai ali na internet, a gente quer ver coisas legais, engraçadas e que sejam verdadeiras. Então, hoje, uma coisa que rola muito é as pessoas verem que aquele influenciador, ele tá mentindo, que ele não usa aquele produto, que aquilo dali não faz sentido. Então, gera uma coisa no nosso mercado que a gente tem que ter muito, muito cuidado com quem a gente vai contratar, sabe? Essa pessoa que vai estar representando a nossa marca. Então, por isso que tem que ter esse cuidado mesmo com o influenciador, quem vai trazer aquela mensagem, como vai ser passada, e até em relação assim, ao influenciador se envolver com uma polêmica. Tudo isso é um problema enorme, entendeu? Que a marca ela tem que analisar muito bem antes de contratar. Então, realmente, o que eu posso dizer é, comece... realmente tem que gerar conteúdo diariamente, porque você só se conecta com pessoas nos stories. Não tem como você ter uma conexão muito forte só no feed, só postando vídeo no feed. Você tem que ter essa conexão dos stories e fazer todos os dias, sem medo. E vai ficar feio, não vai ficar tão bom, mas mesmo assim, ir tentando. Com relação a essa humanização, né, que o influencer tem que passar através das mídias digitais e tal, para o consumidor, né? Eu, enquanto consumidor, realmente eu quero enxergar ali uma pessoa parecida comigo, né? Uma pessoa igual a mim, né? Um ser humano igual a mim. Então é mais ou menos esse caminho que deve ser trilhado. A identificação, né? É uma coisa que eu já passei por várias situações, assim, de chegar para alguns influenciadores que eu já trabalhei para dizer assim, olha, vamos fazer uma análise. Tu assistiria esse teu conteúdo? Tu pararia o teu tempo para assistir isso que você está gravando? Porque, sinceramente, às vezes a gente tem que ser um pouco até duro nas palavras, porque eu tô ali para ajudar mesmo, mas é muito difícil você fazer uma publicidade com uma pessoa que está perfeita, que já acorda de maquiagem e que é uma pessoa que só fala frases perfeitas e tudo mais. A gente mundo perfeito, né? É um mundo perfeito. E esse mundo não existe, todo mundo sabe já, né? Então, é basicamente ser real, sabe? Eu acho muito importante o influenciador ele entender que ele precisa ser real. E todos nós temos alguma coisa para ajudar na vida de alguém. Então, quando o influenciador ele leva para esse lado de ser realmente um propósito de vida, querer ajudar outras vidas, eu acho que quando você tem um propósito voltado para isso, acho que até para fluir é muito mais fácil. Porque você entra ali naquele negócio com a ideia de, poxa, eu sei sobre isso, eu queria tanto ensinar outras pessoas, eu queria que outras pessoas olhassem por esse lado e tudo mais. Então... É isso. Profissionalmente falando, né? A agência funciona, por exemplo, como é que funciona o pente fino que vocês fazem? Chega muita gente para tratar com vocês, eu quero começar, eu nunca fiz nada, por onde eu vou? Como é que vocês fazem todo esse tratamento? Esse tratamento. Olha, já fazem 3 anos que lá na agência a gente não pega novos perfis. Então, a gente tem muita mensagem, muita gente pedindo, poxa, eu queria começar, vocês podem ajudar e tudo mais. Infelizmente, hoje eu não tenho... A minha equipe são de 4 pessoas que trabalham diretamente, mas tem outras pessoas que trabalham indiretamente. Só que essa parte do influenciador que está iniciando, eu acho que é muito mais voltada para
a gente fazer um curso, sabe, para esse passo a passo para esse influenciador, do que ele ter exatamente uma assessoria. Porque quando você está iniciando, para você ter uma assessoria, você vai ter que investir, né? E quem está iniciando normalmente não vai ter grana. Então, a gente tem que ter de saber separar que você primeiro tem que estar gerando conteúdo diariamente, realmente ser uma pessoa que está focada naquilo ali, para quando começar a chamar a atenção das marcas, quando as pessoas começarem a chegar a querer publicidade com você, aí é o momento de você tentar uma assessoria. É aí que você tem que pensar em ter uma assessoria, porque a assessoria da gente, ela é muito mais voltada para o comercial. Então, eu não consigo conseguir jobs para um influenciador que está iniciando, que não tem muito know-how, que está ali meio cru ainda. Então, não iria valer a pena para ele, tá? Então, o que a gente faz hoje não pegamos novos perfis, realmente por falta de braço, tá? Mas a gente já está desenvolvendo, inclusive com o pessoal da Go Cursos, um curso voltado para quem está iniciando nessa área e quer se transformar e ser um grande influenciador, né? Então, a gente está desenvolvendo esse curso junto com o pessoal da Go Cursos, mas a assessoria mesmo, não estamos fazendo essa parte de novos perfis. Tá? Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Já vai ter todo esse processo, vai acontecer. Isso. E quem já é da casa, como vocês trabalham? Os influenciadores que a gente tem são pessoas que a gente trabalha há muito tempo já, né? Então já virou, assim, da família. Então acaba que a gente faz um trabalho comercial e acaba fazendo também pessoal. Então, por exemplo, no nosso contrato, a gente tem um contrato assinado de assessoria comercial. Então, todos os trabalhos que aquele influenciador vai fechar, ele vai passar pela nossa empresa. A gente vai ver se aquilo vai ser bom para a imagem dele, se realmente tem match com ele, se realmente vai fazer bem para a imagem dele, se o valor é bom. A gente que vai responder os e-mails daquele influenciador, a gente vai prospectar novas marcas para aquele influenciador trabalhar. Então, basicamente, em contrato, o nosso trabalho ele é comercial. Mas acaba que a gente faz trabalho pessoal, porque a gente tenta direcionar alguns conteúdos, a gente tenta... sei lá, tem influenciador meu que às vezes vai viajar, e aí ele precisa de um hotel, vamos dizer. Então, a gente vai lá, entra em contato com os hotéis, tenta fechar uma parceria para facilitar a vida desses influenciadores, como são pessoas que a gente trabalha há muito tempo, entendeu? Então, é comercial, mas é um pouquinho pessoal também. No caso, ajuda também nos próprios conteúdos que eles fazem para eles? Criação de conteúdo não, porque criação de conteúdo, o que é que acontece muito? Quando eu comecei, eu trabalhava com essa parte de criação de conteúdo, mas eu não conseguia... porque quando a gente faz um planejamento mensal para o influenciador, uma coisa que acontece muito segunda-feira, acordar, tem realmente aquele planejamento, falar um pouquinho sobre tal coisa, tal. Então, com o decorrer do tempo, a gente começou a enxergar que eles não faziam aquela programação que a gente dava, que a gente entregava. Então, na segunda, ele não queria postar nada. Na terça-feira, também postava uma coisa que ele estava afim. Então, a gente parou de fazer esse direcionamento de dia a dia para tentar realmente entrar nessa parte de, o conteúdo que tu vai entregar para esse cliente, vamos pensar em ser algo dessa forma? Então, a gente pega algumas inspirações, compartilha para esse influenciador chegar lá e fazer. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente passa um orçamento, a gente já inclui o valor do filmmaker. Então, a gente já tem um filmmaker que trabalha junto com a gente, que é uma pessoa da nossa confiança, fotógrafo, já tem um estúdio que a gente sempre faz também job. Então, a gente coloca esse valor desse serviço dentro do trabalho já, entendeu? Então, meio que acaba que, quando você fecha a publicidade, vai tudo num pacote, tá? Então, já vai editado, já vai tudo certinho para o cliente final. Mas, para dizer que esse é o nosso serviço, não, a gente inclui esse valor dentro para o influenciador desenvolver aquela campanha ali da forma que ele vai ficar mais à vontade. Porque o que acontece muito no mercado é quando eles enviam um briefing pra gente. Quando a gente recebe, não tem nada a ver com o influenciador. Então, hoje eu tenho uma empresa, que é o Deu Match, que a gente trabalha exatamente fazendo esse ponta a ponta. Então, o cliente, ele contrata a nossa empresa exatamente para a gente desenvolver o briefing para aquele influenciador. Não é um briefing geral, não é a campanha, vai ter 5 influenciadores. Então, tem cliente que manda um briefing
para 5 influenciadores. No nosso caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar aquele perfil, a gente vai passar uma semana ali olhando os stories do influenciador, ver como é que ele se comunica com aquele público dele. E quando a gente for fazer o briefing, a gente vai fazer um briefing direcionado para cada influenciador. Então, essa empresa, ela nasceu realmente de uma dor que a gente tinha de saber que o cliente ele enviava uma coisa muito geral, não tinha uma coisa direcionada para o influencer. Então, a gente tem que separar isso. Marketing de influência, ele é muito diferente de marketing digital, de marketing de conteúdo, de marketing de experiência. A gente tem que ter essa ideia de que tem que ser muito natural. Tem que soar de uma forma como se o influenciador tivesse realmente fazendo aquilo e ele usar aquilo de verdade, sem ser fake, entendeu? Sim, sim. Então, basicamente tentar fazer de uma forma mais humana mesmo, porque a gente vê muito conteúdo hoje em dia de influenciador que você diz, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer com isso daqui? Não tem. Como dá pra salvar, né? Não tem como salvar, tem que refazer, né? Então, é isso. Você disse no início que a ideia, né, de criar essa agência aqui surgiu lá em São Paulo, com o que você viu lá. E como foi o cenário aqui em Recife para poder dar o pontapé inicial? Olha, foi exatamente assim. Eu tinha minhas amigas que elas têm uma empresa da The Cultures. E, inclusive, eu sou muito grata a elas por tudo, porque eu sempre gosto de falar, porque foram pessoas que me abraçaram, me ajudaram. Até hoje a gente se ajuda muito. Então, uma coisa que acontece muito no mercado é você ter parceiros. Eu estou aqui no Nordeste, mas eu tenho parceiros no Rio, eu tenho parceiros em BH, eu tenho parceiros em São Paulo. Então, quando acontece um job, eu estou precisando de um influenciador assim, eles já mandam para mim. Então, graças a Deus, eu consigo me conectar com muita gente. Quando eu cheguei em Recife, me deparei com um cenário completamente diferente. Eu não conseguia vender os influenciadores que eles tinham lá para nenhuma marca daqui do Nordeste, na verdade, né? Então, para começar, eu conversei com essas minhas amigas e falei, o que vocês acham de eu pegar algumas influenciadoras que são menores aqui, para eu aprender como vai ser assim, o dia a dia e tudo mais. Aí as minhas amigas falaram, Gabi, claro, faz isso, não tem problema nenhum, vai pegando influenciadores menores e tudo mais, e se tu quiser, tu nem precisa fazer pela The Cultures, tu pode fazer pela tua agência mesmo, entendeu? Tu tenta vender os nossos influenciadores aqui, sem problema, mas como ela já tinha uma percepção de que influenciadores que estavam começando, o mercado aqui era mais difícil, a gente não ia rentabilizar tanto, elas tentaram facilitar para mim, dizendo, vai lá, monta o teu time e a gente se ajuda. Então, foi muito bom porque eu tive essa sorte mesmo de ter pessoas que me incentivaram, me apoiaram. Só que aí entrou a parte da dificuldade. Eu tenho uma prima, Duda, que ela já trabalhava como influenciadora aqui em Recife. E eu sempre ia com ela para os lugares. E aí foi engraçado porque eu já era meio que uma assessora dela sem ser, entendeu? Aí eu comecei a trabalhar com ela, e comecei a conseguir alguns jobs. Aí chegou uma outra pessoa me procurando, porque me viu trabalhando com ela. Só que isso aí foi em coisa assim de 2 meses. De repente, eu já estava com, 6 meninas e tava, tudo indo muito bem, porque pro mercado tava muito bom. Mas, na verdade, se a gente for olhar lá para trás, eu não conseguia ganhar dinheiro, eu não conseguia grandes marcas, era um trabalho bem de formiguinha mesmo. Mas que é muito gratificante você olhar hoje, né, para trás e ver que hoje é o contrário, as marcas me procuram, né? Então, virou o cenário completamente. Serviu de experiência, né? Com certeza. E assim, eu acho que o sentimento de gratidão que eu tenho, eu sempre enxergo muito também como foi muito necessário tudo aquilo, até para eu entender mais sobre o mercado, sabe? Porque eu já passei de tudo que tu imaginar, de decepção com o influenciador, de marca, que não sei o que, tudo que você imaginar já aconteceu com a gente. Mas foi muito positivo porque a gente aprende, não tem como não aprender, entendeu? A gente aprendeu muito. E aí hoje temos esse formato, né, de trabalhar fazendo a campanha para a marca, que eu acredito que a gente consegue muito mais. Eu consigo hoje conectar influenciadores que não são do meu casting à marca.
Porque aquele influenciador que não é do meu casting, ele tem muito mais a ver com a marca. Então, eu acabo fazendo essa indicação para esses influenciadores, porque aquela marca ela precisa daquele perfil, entendeu? Então, acaba que a gente consegue abraçar muito mais trabalhos e influenciadores também. Não é só, tipo, aquele meu time resumido, entendeu? Aquelas 4, 5 pessoas. A gente consegue trabalhar com influenciadores do Brasil todo. A gente tem campanha em vários lugares, entendeu? A gente tinha conversado antes sobre o planejamento, né? De um influencer, por exemplo. Que todos os dias tem todo aquele scriptzinho para seguir. Sim. E há poucas semanas surgiu, inclusive, uma foto vazada lá da Boca Rosa, da Boca Rosa, né? a rainha do marketing. Pois é, com todo aquele script. E aí escancarou, assim, para quem ainda não entende desse ramo, Sim. né? O quão é realmente profissional o trabalho de um influenciador digital. Sim. Nas redes sociais, né? Na verdade, o que eu posso te dizer isso sempre existiu, né? É uma pena que a maioria dos influenciadores, eles não entendam isso. É uma pena real, porque imagina tu acordar e já saber o que tu precisa fazer, o que tu precisa falar. Pois é. Isso não vai ser falso, é porque você vai acordar, você vai pegar um café normal e você vai começar a falar ali da sua vida. Acordou, deu um bom dia e tudo mais. Eu até vi a reportagem da Boca Rosa, ela falou que nem foi vazada a foto, foi proposital aquilo dali, então foi um marketing também em cima do marketing, que é isso que ela faz com a gente, né? Ela é muito antenada, muito inteligente, ela é muito atualizada, ela está sempre em busca de fazer coisas diferentes, então realmente Boca Rosa hoje ela virou uma referência do marketing de influência para a gente. Então, quando a gente pensa, quando eu penso em influenciador digital no Brasil, que tem credibilidade, que é uma pessoa assim, que entende muito, ela é uma das primeiras que está ali na minha lista. Então, eu vou até aproveitar que a gente falou sobre ela agora, para falar que por isso que é tão importante um influenciador, ele encontrar um nicho para ele se comunicar com a audiência dele. Então, tem muita gente que fala sobre tudo, sobre lifestyle, sobre muita coisa, e ele acaba que não se comunica com ninguém. Mas uma pessoa que escolhe o nicho, por exemplo, Boca Rosa, ela é um nicho total beleza. Sim. Então, ela tá ali para mostrar a maquiagem dela, o shampoo do cabelo dela. Então, é tudo muito direcionado. Os maiores influenciadores do Brasil, tudo isso, gente, é muito estudado. Tudo isso é muito direcionado. Nada é aleatório, né? Nada é aleatório, nada. Claro que existem pessoas como o Carlinhos Maia, por exemplo, que ele é uma pessoa que ele fala ali as coisas, mas até o Carlinhos Maia, ele pensa no que ele vai falar. Porque quando a gente vai ali, a gente grava, a gente vai assistir o vídeo que a gente vai postar. Então, se tiver alguma coisa que ele falou ali de errado, ou alguma coisa que pode atingir alguém, ou alguma coisa, ele vai apagar e vai refazer. Então, grandes influenciadores, esses maiores influenciadores do Brasil, eles têm uma equipe por trás deles que vai direcionar eles diariamente. Todas as horas vai ter alguém ali, lembra de fazer isso aqui, tem que postar tal coisa, a gente vai gravar tal coisa. Então, é uma equipe muito grande, né? Até para se organizar melhor mesmo, né? Para passar todo o conteúdo de forma precisa até e para o público conseguir assimilar durante o dia tudo aquilo que você está passando. Exato. E uma coisa também que é legal de até falar para as pessoas que vão escutar a gente o que acontece? Uma coisa que eu observo aqui no Nordeste, aqui em Recife, é que os influenciadores, eles meio que se prostituem. Tipo assim, eles postam qualquer coisa. Não é todos, não estou generalizando, mas acontece muito. E aí, uma coisa que eu sempre trouxe no meu time é exatamente a gente ter esse cuidado com a imagem dele. Porque você pode, assim, até analisar a partir de agora. Grandes perfis, grandes pessoas, grandes nomes, eles não vão fazer 200 publicidades no dia. Eles vão fazer uma, no máximo 2 ali, vai botar um link, vai ser uma coisa assim bem natural, que a pessoa não vai nem perceber muito bem e tal. Mas aí o que acontece muito aqui que eu vejo? Você entra para ver os stories dos influenciadores daqui,
parece que tu tá numa rádio de propaganda. É cheio, né? Muito! Mas não é muito story que ele tá falando da vida dele, é muita publicidade. Publicidade. E Isso. aí, tipo, o que acontece com esse tipo de influenciador? Infelizmente, ele vai ter volume, mas ele não vai conseguir trabalhar com grandes marcas. Porque a grande marca, ela quer realmente esse influenciador que tenha credibilidade. Então, você não vai anunciar com um influenciador que anuncia qualquer coisa. Então, são coisas diferentes. Ou você vai fazer um monte de publicidade diária com marcas bem pequenininhas, ou você se posiciona, começa realmente a virar a chave para dizer assim, caramba, eu quero trabalhar com grandes marcas, eu quero produzir um conteúdo de valor. Eu quero, através do meu conteúdo, atingir várias pessoas que vão poder mudar tal coisa. O propósito mesmo, aquilo que a gente já tinha falado. Então, eu acho que é muito válido as pessoas começarem a olhar para isso. De realmente a credibilidade dele, sabe? A nossa credibilidade é tudo que a gente tem. Então, não tem como tu tá ali na internet falando de uma pessoa que vende, sei lá, shampoo, e no outro dia tu tá postando outra pessoa que vende shampoo também. De outra marca, né? De outra marca. E acontece muito, entendeu? Então, é isso que a gente tem que eu queria muito tentar explicar para esses influenciadores, que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E o ideal também seria justamente, por exemplo, divulgar uma marca que está de acordo com o nicho que você produz ali o conteúdo, ou pode ser outra marca, assim, que não tem nada a ver com o conteúdo que você posta? Não, na verdade, assim, quando a gente fala de um influenciador que ele tem um nicho específico, o que aconteceu muito no mercado, uma coisa que eu percebo de 2 anos para cá, né, que foi esse tempo de pandemia e tudo mais. As marcas, elas querem muito esse influenciador que é o influenciador de nicho específico. Pode ser que ele seja menor, pode ser que ele tenha 100 mil seguidores, pode ser que ele tenha 50 mil seguidores, mas ele tem aquelas pessoas que vão estar ali para assistir sobre aquele conteúdo exclusivo. Então, às vezes, tu tem uma celebridade que tem milhões e milhões de seguidores, mas que tu vai fazer só brand da tua marca. Tu vai anunciar com ela porque ela tem um nome muito conhecido e as pessoas vão dizer, caraca, se fulana usa esse produto, eu também vou usar. Isso é brand ali em cima. A gente faz tipo um funil também na parte de marca de influência, né? Sim. Mas para converter em vendas mesmo, a maioria das marcas, elas querem aqueles influenciadores que são menores, mas que têm um nicho específico. A tua pergunta foi, esses influenciadores nichados, eles podem fazer publicidade de outras coisas? Com certeza. Eles devem fazer publicidade de outras coisas, mas vai ser uma coisa meio secundária, entendeu? Eles podem fazer, mas não vai ser aquela enxurrada de publicidade. Não. Vai ser uma coisa natural, porque ele vira meio que uma referência sobre o assunto que ele fala. Então, ele vai estar falando sobre algo de beleza e tudo mais, e tal. Mas ele pode fazer também sobre uma roupa, vamos dizer. Então, não tem problema nenhum ele fazer uma publicidade de algo que ele vai usar, de um baby doll, de alguma coisa assim. De jeito nenhum. Pelo contrário, né? É muito bom que ele consiga que essas marcas sintam interesse também de anunciar junto com eles. Sabe? Porque a verdade mesmo é que quando tu é um influenciador bom, quando tu tem um conteúdo bom, as marcas que te procuram. As marcas vão dizer, caramba, eu quero estar ali. É muito bom como fulano se comunica. Eu quero estar ali. Mas quando é aquele influenciador que ele não tem tanto isso, aí é mais difícil de você conseguir trabalho para esse influenciador, entendeu? Tô entendendo. E nesse âmbito, né, de internet e os influenciadores digitais, eles mostram, a maioria deles talvez, muito a vida deles, né? Sim. A própria rotina. E aí, como faz para separar o lado pessoal do Sim. profissional? Ou não separa? Ou é tudo junto? Olha, a gente indica sempre que seja algo, assim, tem que ser real. Então, para ser real, tem que mostrar a rotina da pessoa. Tem que mostrar como ele como é o pai, a mãe. A gente gosta muito desses personagens, dessas pessoas que estão ali aparecendo também. Só que tem gente que aparece, não sei se tu já observou, alguns perfis de influenciadores que eles só aparecem para fazer publicidade. Eles não mostram a vida deles, eles não mostram a rotina deles, eles mostram só a vida perfeita. Normalmente, esse tipo de influenciador, ele pode ser uma celebridade, ele pode ter milhares e milhares, milhões de seguidores, mas ele não consegue se conectar tanto com o público dele. Quando a gente fala de conexão real,
é essa galera que posta a sua vida diária. É aquele pessoal que, tipo assim, mostra a rotina. Não precisa mostrar tudo da sua rotina, não. Mas, por exemplo, acordei agora, tô tomando meu café da manhã, o que é que vocês estão fazendo aí? Manda aquela perguntinha, abre uma caixinha. Interação, né? Aquela interação. E aí, sei lá, daqui a pouco mostra que tá em um lugar comprando uma roupa. E aí, de tarde, vai estar em outro lugar. Então, isso é esse storytelling, né? Que aí os influenciadores eles têm que entender que isso tem que existir. Porque você só aparece ali e posta uma publicidade e todo mundo vai perceber que tu só tá fazendo aquela publicidade e tu some dos stories. Então, as pessoas hoje que mais ganham dinheiro, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que, cara, pra mim ela é fantástica. Mas por quê? Ela tem uma essência muito boa. Ela é muito real, que é Virgínia. Não sei se tu já ouviu falar. Sim, Virgínia. Virgínia. Porque Virgínia só cresce. Tem muita gente que não consegue entender o fenômeno que é Virgínia. Porque todo mundo fala, mas não existe, ela cresce muito. Tem semana que ela cresce, sei lá, 100 mil seguidores. Isso é muita coisa. 200 mil seguidores, sabe? Então, isso é pra você ver o que é que ela faz. Qual o segredo de Virgínia? Ela tem muita constância. Eu não lembro, desde o dia que eu comecei a assistir ela, até hoje, que deve ser 2 anos, o dia que ela ficou sem postar alguma coisa. Então, não existe esse gap, não existe esse tempo de assumir pra isso. Não. Ela realmente é real, ela é daquele jeito, ela é engraçada, ela é molecona. E as pessoas se identificam muito. Porque aquele influenciador que aparece só com bolsa de luxo e que é muito rico e que só mostra uma realidade que é muito difícil de você ter, ele não conecta. Agora, vê Virgínia. Virgínia, ela é milionária hoje, ela ganha muito dinheiro com a internet, muito. Eu acho que um post de Virgínia hoje é mais de 200 mil reais, entendeu? Eu acho que é mais do que isso, inclusive. Então, pra você ver, ela faz publicidade, sempre, não sei se vocês percebem também, é sempre com as mesmas marcas. É muito difícil ela aparecer com uma nova marca, ela tem que usar muito tempo antes, ela tem que testar, tem todo esse cuidado realmente, mas ela é um sucesso, por quê? Mesmo ela tão grande assim, mesmo ela ganhando milhões e milhões e milhões por mês, ela não deixa de gerar conteúdo. Inclusive no YouTube. YouTube, normalmente, é a parte mais difícil para se gerar conteúdo, porque são vídeos mais longos e tudo mais. Então, eu vejo muito influenciador, às vezes, abandonando o YouTube e aí fica só no Instagram. Só que o YouTube, ele fica para sempre ali. Então, tu ganha muito seguidor todos os dias, porque por mais que a pessoa não assista hoje, ela pode assistir daqui a 1 ano. E se ela assistir, ela vai se conectar do mesmo jeito. Então, o YouTube é uma plataforma muito, muito importante por isso, porque ela fica ali para sempre. E aí, por que Virgínia, mesmo esse tempo todo de carreira, de realmente só trabalhar com os melhores, por que ela ainda faz aquele vídeo bem caseiro da casa dela lá no YouTube? Porque é isso que faz com que ela cresça muito, porque ela não para, entendeu? Eu já vi dia dela passando mal, de tipo assim, tá grávida e não poder gerar conteúdo e tipo, mas eu vou fazer. Eu não posso deixar porque eu tenho um vídeo e tem a programação e tal, tal, tal. Então é isso que as pessoas precisam entender, diferenciar, sabe? É um trabalho real. Ela enxerga aquilo ali como algo que é primordial para ela. E aí eu já passei por situações com vários influenciadores que, sei lá, não fazem uma publicidade, chega em cima da hora, simplesmente não fazem. Não tem aquele cuidado com o cliente, não tem aquele cuidado em ter aquela gratidão de pensar, poxa, tanta gente aí, né, no mundo, porque a gente tem que pensar assim, tanta gente no mundo trabalha para ganhar um salário mínimo, vai e trabalha de 8 da manhã às 6 da noite, e tem aquela vida difícil, tal, para ganhar um salário mínimo. E eu tenho uma oportunidade de uma publicidade, que vai ser uma coisa que, sei lá, que vai durar um dia para eu fazer esse conteúdo, eu não faço. Então, isso tem que ser uma coisa que, quando você começa a trabalhar com marketing de influência, você precisa sempre lembrar disso. Sempre lembrar de que as pessoas... que a gente tem que ter essa responsabilidade, sabe? Eu já fechei muitos trabalhos com marcas grandes que chegou no dia e meu influenciador sumiu. Acontece. E é difícil, porque como é que a gente vai falar isso para o cliente? Como que a gente vai dizer para o cliente, olha, não é porque ele não está se sentindo muito bem? Sendo que teve uma semana inteira para ele gravar. Porque normalmente o conteúdo, quando é enviado pra gente, ele é enviado, sei lá, 15 dias antes, 10 dias antes, e a pessoa não fazia aquele conteúdo. Então, esse tipo de coisa que, realmente, para quem vai começar, você tem que pensar, você tem que lembrar do seu início, tem que ter muita gratidão e tem que ter responsabilidade. Porque, às vezes, as pessoas chegam num patamarzinho um pouco maior
e acha que, não vou entregar não e pronto, se vira aí. E até a preocupação com o próprio público, né? Que ele Não, tem. com o público, com o seu time, com aquela marca que acreditou nele, né? Exatamente. Tudo isso realmente é muito importante que você saiba que você é um... Quando você se torna um influenciador, você vai passar aquilo dali para outras pessoas. Você vai influenciar a vida de outras pessoas. Então, você tem que ter essa responsabilidade, sabe? De realmente ter esse sentimento de... Cara, eu não vou deixar uma pessoa na mão. Eu não vou chegar lá em cima da hora e o cliente não vai ter como postar porque eu não fiz o conteúdo. Isso não pode acontecer, sabe? A gente sabe que a internet e as redes sociais, de um modo geral, né, elas meio que se tornaram, né, são um ambiente um tanto quanto tóxico. Sim. E como trabalhar isso com os influenciadores, justamente nesse ponto da psicologia, né, o psicológico deles. Exato. É muito difícil, na verdade, porque as pessoas estão com muita raiva e jogam isso na internet, né? Elas estão tristes e acontece muito de... Já aconteceu comigo, inclusive. A gente fez algumas gestões de crise aí nesse caminhar. Eu já tive alguns influenciadores que foram para realities, de férias com ex, já foram para o Brincando com Fogo, já foram para Fazenda. Então, quando essas pessoas... Inclusive, eu tenho influenciadores que estão agora no Power Couple, que é o casal Brenda e Matheus. A gente trabalhou com eles todo esse tempo, quando eles saíram do reality, são pessoas muito próximas. E, pra tu ter ideia, eu tô sofrendo horrores, porque eu tô vendo o quanto tá sendo difícil estar lá dentro do reality, o quanto aquilo magoa, o quanto as pessoas de lá de dentro estão mal. E quando você vê os comentários na internet das pessoas xingando, falando, é muito pior, né? Então, já aconteceu de eu entrar na rede social do meu influenciador e sair apagando comentários que eram assim, eu quero que você morra, eu Nossa. quero que você não presta, você... isso aqui, tipo nomes assim que você nem pode imaginar que alguém tem a capacidade de falar aquilo, sabe? Então, eram centenas de comentários. Eu não abria, não, eu já ia excluindo. Porque no Instagram tem aqueles comentários, né? Aqueles directs que ficam os principais e tem outros que ficam ali em cima, guardados. Então, naquela parte guardado, quando eu entrava dessa influenciadora que eu tinha, eu não conseguia ler, eu ia apagando, só dizia assim, um xingamento, eu já clicava para apagar. Porque ela já não aguentava mais, ela estava tendo crise de ansiedade, ela estava se sentindo muito mal, ela me perguntava o que deveria fazer. Ela começou a fazer terapia por conta daquilo dali, do tanto que as pessoas falavam mal dela, do tanto que era ódio jogado ali. E é isso, realmente o que a gente diz e indica sempre é para fazer terapia, é para a pessoa tentar não se envolver em polêmicas, para a pessoa tentar sempre falar da melhor forma possível, né? Porque às vezes tem influenciador que ele realmente já é muito polêmico. Então, normalmente, quando ele é assim, é realmente da personalidade dele, ele já é uma pessoa mais preparada para receber esse hate, né? Esse pessoal que realmente vai chegar ali para te destruir. Mas tem pessoas que nunca recebem isso. E que falam alguma coisa, se posicionam e, de alguma forma, aquilo ali vai virar uma grande confusão. Então, tem casos que a gente diz para o influenciador não falar nada, para ele fingir que aquilo ali não aconteceu. A nossa equipe para e diz assim, olha, vamos ver até a noite. Se persistir isso, a gente vai ver se aquilo ali é só chama ou se é um fogo mesmo. A gente diz chama e fogo. Se é a chama que só algumas pessoas estão sabendo, ou se é um fogo imenso que a pessoa vai ter que ir lá e fazer uma declaração sobre aquilo. Então, normalmente, é sempre uma chama. Então, quando o influenciador chega para falar, dar uma nota de esclarecimento, vamos dizer que 5.000 pessoas estão sabendo dessa história. Quando ele vai nos stories dele, ele vai atingir, sei lá, 100.000 pessoas. Então, é muito melhor que aquelas 5.000 pessoas só fiquem sabendo daquilo dali e a gente tente abafar, mas não é abafar com o sentido de esconder, é para realmente
para a pessoa não sofrer, entendeu? Porque é como a gente está vendo na internet hoje. Isso traz muita crise de ansiedade, isso traz muito sofrimento. As pessoas se cobram muito hoje em dia pelo corpo perfeito, pelo cabelo perfeito, pela pele perfeita. E isso faz muito mal pra gente, entendeu? Porque a gente olha aquelas pessoas perfeitas no Instagram, aí quando a gente vê nossa pele, diz, meu Deus do céu, minha pele tá péssima. E aí? Mas não é real, porque aquela pessoa ali do Instagram, ela não existe. A pele também dela não é tão boa. Então, essa gestão de crise que a gente faz, sempre tem que ter essa medida, se é uma coisa que vai ser muito grande ou se no outro dia já vai ter acalmado e tá tudo bem, sabe? Mas a maioria, a indicação é sempre terapia. Terapia todo mundo precisa fazer, é muito bom, porque você começa a enxergar lugares que você nem imaginava que poderia chegar, entendeu? Então, a gente sempre indica terapia também para eles. Saúde mental é tudo hoje em dia, né? Sem saúde mental a gente não consegue fazer o resto das coisas. Exatamente. Então, se a gente tá muito mal, muito abalado, como é que vai, sei lá, sair de dia? Não tem, você vai ficar muito mal. Então, a nossa saúde mental, ela é tudo. Eu sempre falo para os meus influenciadores que eles têm que se cuidar, que eles têm que fazer terapia, que eles têm que ir para academia, porque tudo isso vai fazer com que eles se sintam melhor, entendeu? E é muito bom eles estarem bem, porque é muito difícil esconder quando você tá mal. É muito difícil. E quando tu tem uma publicidade para postar naquele dia, complica, o cliente, né? não tem como esperar, e aí é uma dificuldade muito grande. Tô entendendo. Olha, infelizmente a gente tá encerrando o GoCast, a conversa... Foi rápido, não foi? Foi rápido, tava ótima a conversa, a gente poderia passar muito mais tempo conversando. Verdade. Né? E pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, dicas até, pra quem já é influenciador e pra quem quer começar a ser influenciador. Vamos começar para quem quer começar. Acho que a primeira coisa é você saber que não é um trabalho fácil, tá? Porque muita gente está querendo ir para esse lugar porque acha que vai ser fácil, vai ser famoso e tudo mais. Mas tudo na vida da gente tem a parte boa e tem a parte ruim. Então, você tem que estar bem preparado para isso. Porque a partir do momento que você vira uma pessoa pública, você tem que responder por um monte de coisa que a gente não responde quando a gente não é público, né? Então, realmente, se você quer isso, estude. Gente, a gente tem acesso ao Google, a gente tem acesso às redes sociais, a gente tem acesso a todo tipo de conteúdo que a gente quiser. Então, você vai assistindo vídeos, você vai se inspirando em pessoas, você vai aprendendo mesmo e vai colocando todo o seu amor ali nas suas redes e não desista. Por quê? Quando a gente começa a gerar conteúdo, o sentimento poxa, ninguém está gostando. As pessoas que são mais próximas, que deveriam estar apoiando a gente, são as piores, tu acredita? Ao invés de, tipo assim, chegar e dizer, vai lá, continua. Normalmente, não gostei tanto disso, daqui. Então, eu acho que em tudo na nossa vida, a gente tem que ter persistência. Então, tem que ter aquele tempo ali que você vai dizer, não, eu vou levar umas broncas, não vai ser tão bom, mas eu tenho que persistir. Então, é realmente persistir e não parar. E é isso. Para quem quer começar, estude, se inspire em outras pessoas e não desista. E para quem já é influenciador, para quem já tem um público bem legal, para quem, sei lá, já consegue rentabilizar muito bem, né, com a internet, saber que ele é um meio de transporte para informações. Então, é importante que esse influenciador, ele tente passar a verdade para os seus seguidores, ele tente sempre trabalhar de forma correta, ele procure realmente ter seguidores ali que você conversa, que você tem muito... Acontece muito de pessoas muito famosas ter aqueles seguidores que ele sempre está conversando, realmente interagir com as pessoas, sabe? Isso é muito importante, porque é através dos seus directs ali que você consegue se aproximar um pouco mais daquele seguidor. Então, eu já passei por situações que influenciadores, eles nem olham o direct deles. Então, como é que tu vai conseguir ter essa aproximação, essa proximidade com aquele seguidor, se tu não é incapaz de responder, sabe? Eu não digo todo mundo, porque é impossível, gente, é impossível. Mas a gente tem que responder os nossos seguidores, a gente tem que tentar. Se a gente não tiver mãos, contrata a equipe mesmo para poder fazer isso. E, principal, a credibilidade. A nossa credibilidade, ela é tudo.
Então, se tu tá ali, tá fazendo um trabalho para uma marca, no outro dia tá fazendo para outra, no outro dia tu tá fazendo para outra, tu nunca vai conseguir chegar num lugar para trabalhar com grandes marcas. E eu acredito que o sonho de todo mundo é trabalhar com grandes marcas, sei lá, ir para fora do país, conhecer outras pessoas, fazer um monte de coisa legal. Mas se você tiver fazendo qualquer tipo de trabalho, colocando sua imagem ali em qualquer coisa, você não vai ter essa credibilidade. Então, ter esse cuidado, sabe? Acho que é isso. Então é isso. Muito obrigado, tá, Gabi, pela tua participação no GoCast de hoje. Eu que agradeço todo mundo. É isso, galera. Esse foi o 8º episódio do GoCast, o podcast oficial da Go Cursos. Ouça todas as nossas edições nas principais plataformas de áudio, como Spotify e também no canal da Go Cursos no YouTube. O GoCast é publicado semanalmente em todos os canais da Go Cursos. Sou Guido Tavares, apresentador do GoCast, com edição técnica de Lete Carvalho. A operação de áudio ficou por conta de Aldo Souto e Érica Bento, e esteve na operação de estúdio Edgar Falcão Júnior. Muito obrigado e até as próximas edições do GoCast. Aqui a gente te ajuda a dar um gol em sua vida. GoCast, o podcast da Go Cursos. Dê um go em sua vida. Profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida.